O mês de agosto foi marcado pelo Dia D da campanha Quebrando o Silêncio, que neste ano conscientizou a população sobre a prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas esse é um tema que deve estar sempre presente na nossa sociedade. Afinal, se trata de um crime que representa uma das mais graves violações de direitos humanos no Brasil. Você vai ver agora a reportagem especial sobre o assunto com a repórter Cida Souza. Um crime que acontece na infância, mas marca uma vida inteira. Eu achava muito estranho. Por que é que eu tinha que brincar daquilo com meu tio? Esse é um crime que atinge todas as classes sociais. Eu me deparei com tudo que eu tinha vivido e eu não entendia. Uma agressão sem testemunhas, mas que apresenta vários sinais. Uma violência que a sociedade ainda precisa entender e denunciar. Eu fui vítima de violência sexual dos 6 aos 12 anos, no caso que nós chamamos de intrafamiliar, que é quando acontece com membros que fazem parte do núcleo familiar daquela criança abusada em outrora. Enquanto criança, eu não conseguia ter uma dimensão exata de que aquilo era violência, até porque na condição de criança de 6 anos não tinha como elaborar aquilo, né, e chegar a esta compreensão. Eu achava muito estranho. Por que é que eu tinha que brincar daquilo com meu tio, né? Que brincadeira era aquela? E, sobretudo, por que eu não podia contar para ninguém? A violência sexual infantil é um tema que ainda encontra resistência, preconceito e silêncio das vítimas e familiares. Infelizmente, esse é um crime que não está restrito às ruas. O lar, que é para ser um ambiente de segurança, acolhimento e amor, muitas vezes é cenário para esse tipo de violência. Nesses casos, os principais agressores são parentes próximos ou conhecidos. Essa é uma violação de direito que atinge todas as classes sociais. Então é um crime que a gente pode observar desde a classe mais alta até a classe mais baixa. Infelizmente, nenhuma criança, nenhum adolescente, ele tem total proteção contra essa violação de direito. Eu recordo que quando eu tinha 8 anos, na sala de aula, eu fiz um desenho de um adulto em que ele aparecia sem roupa, mostrando o seu órgão genital. E a minha professora, naquele momento, ela não entendeu que aquilo se tratava de um pedido de ajuda, de um pedido de socorro. E então ela brigou comigo. Eu fiquei com muito medo porque eu não entendia. A partir da identificação de sinais, e quando eu falo identificação, eu não digo ter uma certeza sobre o abuso sexual, mas uma dúvida. Existindo uma dúvida, o responsável ou qualquer outra pessoa já pode estar notificando. Já no ensino médio, um outro professor percebeu os sinais que Mônica apresentava e ofereceu ajuda. Por 3 vezes ele tentou conversar comigo para tentar entender o que estava acontecendo. 2 vezes eu somente chorei, eu não consegui falar nada. E na 3ª vez ele chegou com um notebook e ele olhou para mim e disse: se for isso, aperta a minha mão. Se tratava de um vídeo da apresentadora Xuxa Meneghel, em que ela relata que foi vítima de violência sexual na infância. Eu nem falei nada e não apertei a mão como ele sugeriu. Eu apenas o abracei. Depois ele me olhou e ele disse: eu estou aqui e eu confio em você, eu acredito em você. Quais são as opções que um responsável tem ao identificar a violência sexual infantil? Temos uma opção, que é a denúncia. Não sendo a denúncia, temos o silêncio. O silêncio é uma forma de violência também, pois é uma negligência. Para combater esse problema, a Igreja Adventista realiza anualmente o projeto Quebrando o Silêncio, que conscientiza a sociedade sobre o abuso e a violência doméstica, além de incentivar a denúncia. Neste ano, a iniciativa teve como tema Infância Ameaçada.
Na cidade de Caucaia, no Ceará, uma passeata com distribuição de materiais educativos atraiu a atenção da população. Quando eu entrei na igreja, que eu conheci o projeto, eu me deparei com tudo que eu tinha vivido e eu não entendia. Hoje eu entendo o que eu vivi, que dos 6 aos 9 anos eu vivi aquilo tudo sem proteção, negligenciada, e que hoje eu posso fazer diferente para ajudar outros. Como igreja, nós temos nossa responsabilidade social e precisamos trabalhar os grupos vulneráveis, não é? Nós precisamos acolher essas pessoas, ensinar e educar. Esse é o papel da igreja relevante para uma sociedade. Projetos como Quebrando o Silêncio, né, eles partem de um contexto extremamente necessários, né, e que é preciso que a gente, inclusive, aplauda. Com o apoio do professor, Mônica buscou os canais de ajuda e ressignificou sua história. Ela é a primeira escritora cearense a publicar 2 livros infantis que abordam a violência sexual de forma lúdica, para que as crianças desenvolvam estratégias de proteção. Tenho muito orgulho, não é, de ser essa escritora, de saber que os meus livros, a minha atuação profissional, ela está sendo um veículo de impacto, não é, social, mas eu consigo hoje fazer o que os adultos da minha infância não fizeram por mim, e eu tenho muito orgulho disso. A mudança só aconteceu quando alguém quebrou o silêncio.